Olá, seguidores do Movimento Avança Brasil. Aqui é a jornalista Elisa Robson, de Brasília. Hoje é 11 de junho de 2019 e eu vim conversar com vocês sobre as últimas declarações dos ministros do STF em relação ao ministro Sérgio Moro, né? E também ao procurador Deltan Dallagnol. Declarações, gente, que foram chocantes e que nós precisamos analisar e também chamar atenção para este fato, tá bom? Então, enquanto vocês estão chegando, eu vou compartilhar aqui com os meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Precisamos estar vigilantes, porque a intenção nós já sabemos, né, gente? É prender quem é justo e soltar quem é ladrão. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Yara. Tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui também com os meus amigos. E nós já vamos, enquanto vocês estão chegando. Oi, Mara Rúbia, tudo bem? Boa noite. Acho que tá dando certo aqui, só um minutinho. Vão chegando porque nós temos que tocar nesse assunto. Foi Gilmar Mendes, foi quem mais? Gilmar Mendes, Marco Aurélio, fizeram declarações, Lewandowski também, fizeram todos os três, fizeram já declarações que são verdadeiros absurdos em relação ao que está acontecendo no nosso país. Pronto. Em relação ao ministro Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol. Boa noite, Hilda Rose, Guanaíra, olha que nome bonito, Ellen, sejam todos bem-vindos. Gente, é o seguinte, o posicionamento do STF até agora tem deixado todo mundo muito estarrecido, não como sendo uma novidade, né, gente, porque quantas vezes nós já acompanhamos declarações, posicionamentos contra o Brasil, né, que a opinião pública, nós todos ficamos estarrecidos. Né? E agora não poderia ser diferente, né, gente? Pela tradição do STF, lá eles vêm então com declarações assim, terríveis contra a nossa justiça, principalmente quem faz a justiça, que é a Operação Lava Jato nesse país, tá? Olha só, gente, eu fiz algumas anotações aqui. O ministro Marco Aurélio começou falando assim, né? Falou já há uns 2 dias já que ele está comentando ontem, hoje, falando principalmente sobre isso. Ele falou o seguinte: o combate à corrupção a ferro e fogo pode representar um retrocesso para a democracia. Assim, de todas as coisas, ele também falou que o ministro Sérgio Moro era um coitado, né? Assim, coitado do ministro Sérgio Moro com tudo que ele está passando, não vai ser um candidato à altura para ser ministro do STF. Assim, né? Coitado do ministro Marco Aurélio, coitado do STF, não do ministro Sérgio Moro. Aliás, vamos ver quem vai sair mais forte dessa situação, se não será exatamente o ministro Sérgio Moro, né, gente? E quem vai ser envergonhado, se não será exatamente o STF, com os posicionamentos que ele tem feito até agora. Então, o ministro Marco Aurélio falou assim que este combate à corrupção a ferro e fogo representava um retrocesso, e a gente se pergunta nesse momento, o que ele acha, né? Em outras palavras, ele acha que tem que passar o quê? Panos quentes quando convém? É isso que esse ministro está dizendo para nós? Né? É essa a resposta? É este indicativo que ele está dando para a sociedade? Né? Quando ele diz que a corrupção combate, a corrupção não pode ser a ferro e fogo, tem que ser como? Conveniente em certos momentos? Temos que passar os panos quentes? E quem determina quando é conveniente e quando não é conveniente? O STF? É o STF que nos diz em que momento devemos ser... se deve ser duro, né, usar a justiça de forma firme, e de que em outros momentos temos que ser, né, fazer vistas grossas. Então, que declaração foi essa do ministro Marco Aurélio? Que não se pode combater a corrupção a ferro e fogo, né? Que isso seria um retrocesso? Então, a única coisa que se pode concluir desse tipo de posicionamento, desse tipo de declaração, é exatamente essa, que se está orientando a sociedade a que se passe panos quentes, né? E que eles decidem lá no STF quando é conveniente e quando não é conveniente. Então foi uma declaração assustadora vindo de um ministro do STF, que deveria já sim ter tomado partido em apoio ao ministro Sérgio Moro.
né? Aliás, muita coisa, antes de eu falar do Gilmar Mendes, muita coisa está assim parecendo bastante, mas bastante orquestrado. Então, primeiro temos estes vazamentos aí que ainda nem foram, né, comprovados e tudo mais, mas logo em seguida nós já temos assim a OAB, né, contra Dallagnol, pedindo afastamento de Dallagnol e de Sérgio Moro. Logo em seguida tem o Conselho do Ministério Público processando aí Deltan Dallagnol e o STF junto. Então tá tudo muito amarradinho, né, gente? Muito amarradinho para coisas que não são nem provas. É aí que eu quero chegar, que o Gilmar Mendes realmente se posicionou também de uma forma muito chocante. Ele falou o seguinte: em tese, uma prova obtida de forma ilegal não leva necessariamente à anulação da prova. Gente, olha só, por mais amplo que Gilmar Mendes quisesse ser, né, nessa declaração, a primeira pergunta que a gente se faz é de que prova ele está falando. Porque essas provas aí que surgiram agora nesse momento, essas mensagens vazadas, isso não são provas. Primeiro, que não há nenhuma ilegalidade naquelas conversas, né? E segundo, ele está falando exatamente de quê? Ele vai usar o que um hacker, né, ou criminosos fizeram ao invadir, aí roubar mensagens dessas autoridades, mensagens que não há ilicitude, naquelas mensagens, ou ele está falando de outras provas? Quais? Né? É dinheiro? Alguém está levando vantagem? Houve alguma mensagem ali que estavam tentando proteger alguém? Né? Do que Gilmar Mendes está falando? Ou ele tem, ou ele está esperando, ou ele sabe de novas mensagens? Né? É o que nós nos perguntamos diante dessa declaração. Será que o ministro Gilmar Mendes sabe da existência de outras mensagens? Né? Ele tem conhecimento disso? Então essa declaração, em tese, uma prova obtida de forma ilegal, não leva necessariamente à anulação da prova. Ela levanta e nos choca também como opinião pública e levanta novos questionamentos, né? Que essas provas que não são provas, assim como o Marco Aurélio e também o Lewandowski, né? Que junto com o Gilmar Mendes falou assim que este era o último escândalo da República de Curitiba. Foi exatamente essa expressão que o Gilmar Mendes usou hoje, durante o dia, para se referir ao que estava acontecendo, o último escândalo da República de Curitiba. Então, gente, isso tudo é bastante vergonhoso para nós, né? Bastante vergonhoso que temos aí uma Suprema Corte que, ao invés de punir exemplarmente os criminosos, né, o hacker, né, esse jornalista americano aí que tá aí falando, né, divulgando essas conversas que não são conversas que tem alguma ilegalidade, essas pessoas, esse estrangeiro, e seja lá quem foi que invadiu, né, e roubou as mensagens, essas pessoas que deveriam estar sendo punidas, né, exemplarmente punidas. Imagina, gente, se fosse nos Estados Unidos, alguém invadisse o celular de um ministro da Justiça, né, e um jornalista publicasse dessa forma totalmente irresponsável. Imagina, gente, se já não estariam, essas pessoas já não estariam atrás das grades. Pois aqui no Brasil nós ainda não temos e não estamos vendo até o momento nenhuma punição exemplar para estes personagens aí que querem desestabilizar o nosso país, né? Que querem trazer confusão, que querem fazer sensacionalismo, porque esse jornalista do Intercept Brasil, esse blog que ele tem aí, bastante significante por sinal, ele deveria ser responsabilizado, sim, e deve ser, né? Aguardamos que as autoridades, a inteligência do governo Bolsonaro realmente possa atuar e agir na defesa da nossa justiça, da maior operação de combate à corrupção, que é a Operação Lava Jato, cujos principais atores, os protagonistas, que é o ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, estão sendo vítimas de terroristas, porque isso são ataques terroristas.
Tá, gente? Então nós realmente aguardamos aí que a inteligência do governo Bolsonaro, um governo que nós elegemos para isso, né, para dar um basta, para interromper todo esse tipo aí de malandragem, de picaretagem, de roubo, né, que existe, de corrupção no nosso país. Nós estamos aguardando que tenha realmente punições exemplares para estes personagens dessa crise aí que tentaram colocar no nosso país, implantar aqui no nosso país nessa altura do campeonato. Outra coisa, gente, que eu anotei aqui. Uma coisa, né, gente, muito irônica. É fato que Gilmar Mendes hoje está sendo o juiz mais criticado, né, do nosso país, enquanto Moro é o juiz mais amado do nosso país. Isso tudo nos leva realmente a refletir sobre as intenções que existem aí, fortes intenções para derrubar ou impedir que o ministro Sérgio Moro venha ocupar uma cadeira no STF. As declarações aí do ministro Marco Aurélio realmente pareceram muito nesse sentido, de que ele estava com medo, né, de que o ministro Sérgio Moro fosse em frente, né, tivesse então aí o devido reconhecimento sendo indicado e aprovado para o STF. Alguém tem medo de Moro no STF? Os ministros que estão lá agora têm algum medo, alguma preocupação com o Moro no STF? É o que nós nos perguntamos nesse momento, diante destes ataques absurdos, tá, gente? Outra coisa, Moro e Dallagnol falaram, né, as pessoas ainda que questionam, ou a esquerda aí que fica questionando, o que eles falaram? Eles falaram o seguinte, sobre ações penais nessas mensagens e discutiram qual era a estratégia ideal da acusação e do julgamento de quem, gente? De bandidos. De bandidos. Então são duas autoridades falando da situação de bandidos, de uma quadrilha, né, a maior quadrilha de corrupção aí do nosso país já descoberta. Então, é nesse sentido, o que é muito justo e é muito correto, tá, gente? Muito correto. Não há absolutamente nada, mas nada de errado. Então, nas mensagens que nós estamos acompanhando até o momento, não há nada de errado nisso, tá? Pelo contrário. Que mais? Bom, então teve essa violação, né, não autorizada e o ministro Sérgio Moro já falou, inclusive, hoje que estará à disposição aí do Senado. Ele mesmo se prontificou antes que viessem a chamá-lo. Por quê? Tamanha tranquilidade que ele tem aí diante dessa situação, dessa crise forjada que vieram a colocar. Outra coisa que nos assustou, que nos choca, o STF deve julgar dia 25 a suspeição, ou seja, eles vão julgar se Moro é suspeito ou não, de ter atuado, né, na atuação dele como juiz no caso Triplex. Então, gente, há uma perseguição nítida, mais nítida, inclusive vai ser pela segunda turma, né, gente? Aqui, deixa eu só ler, Gilmar Mendes informou nessa terça-feira que a segunda turma da corte vai julgar no dia 25 um habeas corpus em que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pede que seja declarada a suspeição do então juiz Sérgio Moro. Quem estará na presidência da segunda turma, então no dia 25, é a ministra Carmen Lúcia. Vamos acreditar então, gente, vamos acreditar que haverá alguma lucidez após este desatino do STF, né, o desatino das instituições aí que se ficaram contra, né, o ministro Moro e o Deltan Dallagnol, que é uma vergonha. Queremos instituições protegendo essas pessoas importantíssimas para o nosso país. Onde estão essas instituições? Felizmente, hoje aí o general Vilas Boas, o general Heleno se posicionaram, tiveram uma atitude aí a favor do ministro. Felizmente, né? Isso já era, nós estávamos esperando, achei até que demorou um pouco, mas está aí, alguém se posicionando a favor, fora o presidente Bolsonaro, lógico. Mas, gente, então tudo isso é muito importante. Vamos apoiar Deltan Dallagnol, ministro Sérgio Moro, e estaremos juntos, gente. Por quê? Porque se nós nos calarmos, o que eu falei aqui ontem, falei agora no começo da live, eles vão prender quem é honesto e vão soltar o ladrão. Todos os que são aí envolvidos nesses esquemas de corrupção de forma terrível. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela participação de vocês, pela audiência. Tenham todos uma boa noite e amanhã a gente continua.